E aí, bora falar um pouco sobre a linha de chegada não é o fim. Deixa eu começar primeiro te contando algo da minha vida que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu nasci em Curitiba, mas com 9 anos eu me mudei para Matinhos, que é no litoral do Paraná. E logo quando a gente chegou na casa lá tinha aquela pranchinha de bodyboard. Aquela pranchinha que você compra pra ir brincar quando você vai pra praia. E logo quando a gente chegou eu peguei essa pranchinha, comecei a ir pra praia com meu irmão surfar. E não demorou muito pra eu começar a aprender essa modalidade, né, que é o bodyboard. Isso quando eu tinha 9 anos de idade, né, eu comecei a surfar, dar essa brincada. E no ano seguinte, 2010, eu já competi no meu primeiro campeonato e foi de cara assim, rodei de cara. Não avancei nenhuma fase, mas eu persisti lá e dos 10 até os 16 anos foi a época que eu competi de verdade mesmo. E com 16 anos já tinha acumulado 52 troféus e mais alguns títulos importantes. Eu tô dando essa boa resumida aqui porque eu quero só usar algo dessa história para chegar no ponto do que a gente vai conversar aqui hoje. Fica aí que você vai entender. A gente sabe aqui que todo atleta, quando ele vai competir, o seu alvo é o pódio, e mais específico em primeiro lugar. Eu lembro até das baterias, que são as fases, né, que você vai passando no campeonato. Aquilo lá dava uma adrenalina muito boa e eu fui treinado para ser competidor desde o começo. Eu não era aquele cara que só gostava de surfar ou ter a melhor estética no surf. Eu gostava de ser competidor, eu gostava de estar na bateria, vivendo aquela adrenalina. Mas o momento mais esperado mesmo por nós era a premiação, né? Quando você chegava no fim do campeonato, pegava um pódio e tinha aquela curiosidade de saber como é que ia ser o troféu do campeonato, o que você ia receber na premiação e tal. E por melhor que eu fosse nas oitavas, nas quartas e na semifinal, eu só iria ficar satisfeito mesmo se eu tivesse chegado na final e feito um bom pódio. Ok, Renan, tá dando para entender mais ou menos o que você tá querendo dizer, mas onde que você quer chegar com essa história? Tudo isso tem a ver com a jornada de todo cristão. Em 1 Coríntios 9, 24 e 25, Paulo diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Imagina só que Paulo está pensando aqui a jornada do cristão e a sua própria jornada como discípulo de Jesus, e o que ele usa para comparar essa jornada é uma maratona, é uma corrida. Mas a questão dentro disso é, nem todos nós temos a perspectiva da vida cristã como essa maratona, como uma corrida, como um campeonato. E você sabe que todo atleta, quando vai competir, ainda mais uma maratona, uma corrida, ele sabe a linha de chegada, ele sabe até onde ele vai chegar e o que ele quer depois dessa linha de chegada. E eu acredito que por falta de entendimento da vida cristã nessa perspectiva, a gente começa a traçar falsas linhas de chegada que nos tornam iludidos na nossa caminhada com Deus. Se eu e você queremos, assim como os heróis da fé de Hebreus 11, ser contados como aqueles homens e mulheres que o mundo não é digno, nós precisamos mudar a nossa perspectiva sobre a vida cristã. Eu não sei se você já leu Hebreus 11, e se você leu, você ficou intrigado com a mesma parte que eu fiquei quando no versículo 9 começa a falar de Abraão. Vamos ler para a gente conseguir entender melhor isso aqui que eu estou falando. Em Hebreus 11, versículo 9 diz: e, mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão havia saído da terra de Ur, dos caldeus, com uma promessa de Deus de que Deus daria um território para ele como herança. Ou seja, ele saiu lá em direção a uma terra que Deus mostraria para ele onde seria essa terra. Mas o que pega para mim nesse versículo é o que a Bíblia diz, que quando ele chega nessa terra prometida, ele continua morando em tendas na terra da promessa. Só para você entender melhor essa loucura de Abraão, eu vou tentar exemplificar aqui para você. Imagina que você está casando, você encontrou a pessoa que você vai casar e já tem a data do casamento marcada e você compartilha comigo e começa a conversar comigo sobre uma casa que você vai alugar, ou uma casa que você vai comprar, os seus planos e tudo mais. E eu chego para você e falo, ó, calma, Deus falou comigo, ou eu me senti comovido e eu tenho um apartamento numa região específica e eu vou te dar esse apartamento, a chave desse apartamento. E aí passa o tempo, eu te dei a chave do apartamento, você casou, você fez a sua mudança, você está morando na casa, num apartamento que antes era meu, mas eu te dei. E em um certo tempo eu falo para você, ó, deixa eu te fazer uma visita, né, eu tô com saudade, queria tomar um café com você, ver como é que tá o apartamento e tudo mais. E você fala, beleza, pode vir. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma cena absurda. Você armou uma barraca no pátio do prédio e tá morando com a sua família agora no pátio do prédio, dentro de uma barraca. Isso é estranho demais e não faz sentido nenhum, mas é exatamente isso que Abraão fez. Ele armou tendas na terra da promessa. E aí você deve estar se perguntando agora, né, por que Abraão morou em tendas na terra da promessa? O próximo versículo, versículo 10, vai explicar isso para nós. Diz assim: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos,
planejada e construída por Deus. Eu não sei se a gente conseguiu chegar nessa revelação e entender isso que os heróis da fé entenderam. Homens que o mundo não é digno, não enxergam a promessa como a linha de chegada. Eles sempre têm em vista algo maior que essa terra não pode dar, ainda que seja a promessa de Deus. O nosso problema é que a gente sempre está traçando linhas de chegada na nossa vida. A gente sempre projeta a nossa vida para o próximo marco. Percebe que a gente sempre está projetando a nossa vida para um ponto final que na verdade nunca é final. E mesmo que a gente chegue nesse final que a gente projetou para a nossa vida, a gente sempre vai ficar insatisfeito. Herman Bavinck, que é um dos principais teólogos reformados, ele diz na sua teologia sistemática, no primeiro capítulo, O Bem Supremo do Homem, que o homem compartilha dos mesmos desejos sensoriais que os animais. O desejo por luz, por água, por descanso, por ar, todas essas coisas. Mas ele diz que o homem tem algo a mais do que desejos, o homem tem vontades. E essas vontades do homem, quando misturadas ou guiadas pela razão ou pela consciência do bem e do mal, faz o homem desejar coisas maiores daquilo que um animal pode desejar. Eu vou ler um trechinho bem pequeno aqui do livro para você entender o que ele está falando, que nada melhor do que as palavras dele para complementar isso que a gente está conversando aqui. Ele diz: o prazer e a utilidade, apesar de terem seu valor e seu lugar em seu tempo, não podem satisfazê-lo totalmente. Ele está falando de nós, do homem. Ele quer e procura um bem que não se torna bom por causa das circunstâncias, mas que é bom em e através de si e para si mesmo, um bem imutável, espiritual e eterno. As coisas circunstancialmente boas não são suficientes para satisfazer a vontade que há dentro do homem por algo eterno. Nós podemos ver um exemplo disso na vida de Moisés, quando a Bíblia diz que por causa do Cristo e por causa da recompensa que ele tinha visto, ele prefere sofrer com o povo no deserto do que ser chamado de filho da filha do faraó. O que eu e você precisamos entender é: o nosso desejo por um bem maior sempre vai superar o nosso desejo pelos bens terrenos. E quando nós encontramos esse bem maior, que é Cristo, até o sofrimento se torna válido se isso nos levar até Ele. É isso que a gente está conseguindo ver na vida de Moisés. O sofrimento se tornou válido porque ele tinha em vista o Cristo. A Bíblia diz como ele caminhava sem vacilar, como aquele que vê, aquele que é invisível. Tudo ao nosso redor hoje quer nos provar de que nós só temos essa vida para viver e que tudo aqui é onde nós devemos nos dedicar e nos entregar. E isso pode nos afetar em dois aspectos. Primeiro, nós sacrificarmos a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus e todas as coisas relacionadas à nossa comunhão com Deus em prol do trabalho, desejos nossos, sonhos que temos. E segundo, nós termos algumas promessas de Deus e nós projetarmos toda a nossa vida para o cumprimento dessas promessas de Deus. E quando essas promessas se cumprirem, nós nos darmos por satisfeitos. E eu acho que a maioria de nós se enquadra no segundo ponto. Mas a questão é, as maiores promessas de Deus para a nossa vida não estão relacionadas a esse tempo presente. Estão relacionadas àquilo que é eterno, aquilo que um dia acontecerá na eternidade. E aí você deve se fazer uma pergunta: se toda a sua vida está em prol das promessas terrenas ou das promessas eternas? Porque se formos ler Hebreus 11, nós vamos ver que aqueles homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno, eram homens que viviam a sua vida em prol das promessas eternas. Para você conseguir entender, eu vou ler os versículos de 13 a 16 de Hebreus 11 e o assunto vai ficar um pouquinho mais sério agora. Lá diz assim: todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos desse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Eu não sei se eu e você estamos preparados para essa conversa, mas imagina só, um dia eu e você chegarmos na eternidade, no dia do julgamento, aonde Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus, e Deus olhar para nós e falar que por um bom tempo ele se envergonhou de ter sido chamado o nosso Deus. Por que eu estou te fazendo pensar isso? Porque é justamente isso que a Bíblia está dizendo, que porque esses homens buscaram uma pátria celestial, que não buscaram uma pátria terrena, as coisas terrenas, e muitos deles não viram as promessas de Deus para a vida deles nesse tempo, nessa terra se cumprirem,
e aguardaram a cidade celestial, o lar celestial, a Bíblia diz que por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Jesus disse que iria preparar morada para os discípulos e que quando estivesse pronta voltaria para buscá-los. E nós sabemos que isso diz a nosso respeito também. E a questão diante de tudo isso é: será que nós temos construído casas e patrimônios, dedicado a nossa vida para construir essas coisas aqui na terra? Ou estamos fazendo como Abraão, morando em tendas na terra da promessa? E chegou o momento de eu e você entendermos que, além da identidade de filhos que temos, nós também temos uma identidade que é muito importante, dada por Deus a nós: peregrinos nessa terra. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver a vida aqui nessa terra iludidos e envergonhando o Deus que preparou um lar celestial para nós. Se esse vídeo falou com você, eu queria te pedir para que você pegasse o link agora desse vídeo e compartilhasse com pelo menos 3 amigos que você acredita que podem ser edificados por esse conteúdo também. E se você não se inscreveu ainda no canal, eu queria te pedir, por favor, para que você se inscrevesse, ativa o sininho de notificação também, porque assim você fica sabendo sempre quando eu lançar vídeo novo aqui, toda segunda, quarta e sexta. Então é isso, valeu e até a próxima.